Estamos de volta com Viver Ciência. Esse é o primeiro episódio de uma temporada, agora claro, o primeiro de muitos. E a gente está discutindo aqui no estúdio a respeito do conceito de ciência e como ela pode ser aplicada na vida das pessoas. Professor João Medrado, eu não fiz a mesma pergunta para o senhor no bloco anterior, mas vou fazer agora. Para o senhor, no seu conviver dentro da universidade, o que seria ciência? Ciência é basicamente um conjunto de informações que são validadas pela sociedade e mais especificamente pelos próprios pares onde está sendo desenvolvido. Então, só para especificando, por exemplo, exemplificando, da matemática, tudo que aquilo que eu gero, que eu faço, pesquisa, isso tem que ser validado por meus pares para vir a ser publicado. E sendo publicado ainda não é a fase final. Isso é que obviamente vai ser usado por outros pesquisadores e porventura pode vir a ter ou não algum problema. Mas a ciência, basicamente, ela tem que ser validada para que permaneça e possa ser utilizada por gerações futuras. Então, ciência, basicamente, é esse, é o conhecimento validado. No Viver Ciência, o nosso foco vai ser o conhecimento acadêmico, mas vamos entender também como ações cotidianas utilizam o saber científico. E para provar que a prática da ciência está mesmo presente no cotidiano, vamos conhecer a história do ex-procurador da União, João Garrote, que dedicou anos de sua vida a criar coisas que facilitassem os afazeres domésticos. Eu invento desde a tenra idade, desde criancinha eu invento, toda a vida. Eu que construía meus brinquedos, eu morava em fazenda, então eu que construía os estilingue, arapuca. Até falo o seguinte, que a invenção ela advém da necessidade. A necessidade é a mãe das invenções. Tem de tudo. Um tacho que move o fundo do recipiente com uma hélice que funciona através de energia elétrica. Nem precisa a cozinheira ficar mexendo com receio de que o doce queime. Mas o que o seu João mostra com muita empolgação é este, digamos, serrote elétrico. Outro invento que utiliza a eletricidade para diminuir o tempo na serragem da madeira. Eu já estou ficando velho, então à medida que eu vou serrar uma coisa, o braço começa a doer. Por favor, arrumar uma máquina que serra para mim sem eu fazer muita força. E desenvolver essa máquina. Ciência é a arte que nos dá a condição de chegarmos ao nosso objetivo, aquilo que nós desejarmos fazer. É isso aí. A gente tem que ter conhecimento da ciência no todo, para você como fala, visualizar com maior clareza aquilo que se propõe a fazer. Nós devemos relativizar um pouco o conceito de ciência. O que eu quero dizer com isso é que existem saberes outros que não estão necessariamente associados à academia. Esse é um ponto pacífico, não é? A cultura popular, os saberes locais, todos eles produzem conhecimento, produzem um tipo de conhecimento. A academia, as universidades, elas produzem um outro tipo de conhecimento. Um conhecimento racionalizado, sistematizado, a partir de metodologias, a partir de um tipo de racionalidade muito específico. Eu acho que o fundamental é estabelecer conexões, estabelecer uma região em que esses dois campos, essas duas esferas do conhecimento, então o saber científico e o saber local, a cultura, eles possam dialogar. Até as crianças têm contato com a ciência. Nesta escola estadual, o saber científico é ensinado desde cedo. Neste espaço, que funciona como laboratório, acontece uma das aulas mais esperadas da semana. A curiosidade é o que faz cada um dos alunos tocar, observar, questionar a função de cada item do laboratório. Bom, eu vejo que com aula prática o menino acaba se interessando mais pelo assunto. Deixa de ser abstrato, que é aquele assunto estudado na sala, no livro, que chega a ser maçante. Quando a gente traz para cá e mostra na prática o que eles estão vendo no livro, eles ficam mais interessados. E o dia que os meninos entraram para a sala de laboratório, que eu falei das normas de segurança que tem que seguir, e fui mostrar no microscópio de verdade, que daí a gente adquiriu o microscópio de verdade na escola, aí eles olharam para mim e falaram: professor, acho que eu quero ser cientista. Então você começa a ver o interesse deles por essa questão, né? A diferença que tem do ficar só no blá 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 e você mostrar aquele assunto na prática ali, que pode ser algo diário da vida deles, para eles trabalhar com aquilo ali. O cientista é mais ou menos como uma criança de 4 anos
que pergunta por quê, que nunca larga essa fase da vida. É aquele que, portanto, sempre quer saber mais, não fica satisfeito com o aparente, sempre quer buscar mais sobre a sociedade, sobre a natureza, sempre quer extrair o máximo do mundo e da sua sociedade. A invenção advém do sonho. A pessoa que sonha, ele consegue, através da ideia, materializar aquilo que ele sonhou. Olha, aproveitando essa frase do seu João Garrote, o invento advém de um sonho. Isso tem a ver com ciência também? Construir ciência, o saber científico é sonhar também, professora? Eu acho que é um sonhar também. Todos os seres humanos, eles têm tendências, têm vocações. Essas tendências e essas vocações, elas podem se concretizar ou não. Mas, de toda sorte, por trás dessa tendência e dessa vocação existem sonhos. Existem sonhos que se traduzem nos objetivos de suas vidas. Então, quando uma criança acha que vai ser um cientista, normalmente ela vai perseguir o ser cientista. Durante um certo tempo da vida das crianças, elas querem ser muitas coisas. Mas pode existir algo que realmente é aquilo que vai lhe entranhar no seu íntimo, no seu ser, e aí ele vai caminhar para isso. Quase que automaticamente, a não ser que a vida lhe dê alguns reveses, ele vai perseguindo aquele sonho. E ele chega onde ele pensou que ele deveria chegar, ou que ele queria chegar. Então o sonho, acho que está sempre porque é um objetivo do indivíduo, do ser humano. E qual é o papel do professor na sala de aula, dentro da academia, nessa construção do sonho do aluno? O professor tem um papel primordial em toda essa cadeia de formação do ser humano, formação do pesquisador. Ele tem sempre que aproveitar de toda a experiência dele próprio, como também da experiência que seus alunos, os seus orientandos que sejam, dispõem naquele momento para que possa dali mover essa imensa roda que é o conhecimento, que é gerar conhecimento, que é aprender, que é viver ciência. Eu acho que o título do programa é muito proposital, é muito interessante. Então é isso, o professor ele tem que ter essa empatia, tem que ter uma certa empatia com o seu público, de tal forma a deixar que se possa, que os seus sonhos de cada um se torne uma coisa palpável, palatável e que sirva para as gerações futuras, que sirva para a pessoa, que sirva para o seu próprio crescimento e conhecimento. Eu queria dizer o seguinte, a questão de ciência, eu disse que ciência é algo amplo, né? O termo ciência, para além do significado da palavra, é bastante amplo. E foi mencionado em alguns pontos já a questão do conhecimento tradicional. E o conhecimento tradicional, ele pode, na minha impressão, ele é ciência. É a ciência que nasce da observação a partir de uma curiosidade, de uma necessidade, e que leva a resultados do ponto de vista, vamos pensar em plantas medicinais. A nossa população tradicional, nossa comunidade tradicional, ela vem ao longo dos anos, dos séculos, utilizando das plantas para a sua vida diária. E hoje, a ciência tradicional, do ponto de vista da academia, vem demonstrando aquilo que já era dito, para que servia determinada planta, por exemplo. Ou determinados venenos de alguns répteis, por exemplo. Então, quer dizer, é complexo dizer que ciência é só aquilo que se tem uma questão e se vai responder, mas muitas vezes ela vem já de conhecimentos prévios e que vão ser agora, vamos dizer, sistematizados. É só uma questão de sistematizar metodologicamente uma questão. Mas o conhecimento tradicional, ele jamais pode ser esquecido. Agora, voltando agora para o tema da pós-graduação. Professora Divina, o que é pós-graduação, para esclarecer para quem está assistindo agora, o que é pós-graduação?
Bom, pós-graduação é uma ampliação de uma formação. É uma ampliação e, ao mesmo tempo, é um afunilamento de um determinado ponto em que se deseja maior expertise. Nós temos diferentes tipos, né, de pós-graduação na universidade. Nós temos o que nós chamamos de especialização ou lato sensu. Nós temos os cursos de mestrado, tanto acadêmicos quanto profissionais, e nós temos os doutorados. Na verdade, cada uma dessas modalidades vão atender a um objeto. Um objeto que vai servir para a vida profissional daquele indivíduo, para a qual ele tem a tendência, mais uma vez, ou a vocação. Ele chegou até ali porque ele tinha, em algum momento da sua vida, delineado. E a graduação, que é o grau absolutamente importante e necessário, muitas vezes ela está um pouco, aliás né? Ela é muito ampla. E na pós-graduação, para além de uma consolidação, permite que haja este afunilamento. Este afunilamento vai gerar aquilo que a gente chama dos cientistas nossos, em qualquer área do conhecimento. Nós temos, mais uma vez, ciência não é restrita à área de exatas ou de biológicas, ou de saúde, ou de tecnologia. Ciência é ciência. Não interessa tanto a área de humanidades, quanto qualquer outra, as áreas tecnológicas, em todos citando humanidades, porque é a área que um pouco se opõe um pouco mais nas áreas tecnológicas. Mas todos fazemos ciência. Então, em qualquer um destas áreas do conhecimento, o pós-graduando pode adquirir novas expertises e se capacitar para um mercado de trabalho, seja na academia, fora da academia. Isso que o Brasil precisa. Praticamente todos os cursos nossos, hoje nós temos 61 cursos, 61 programas de pós-graduação. São 83 cursos entre mestrado e doutorados, nas mais diversas áreas, basicamente em todas as áreas. Mas ainda temos algumas especialidades, né, que eu acho que talvez seja o mais adequado, que ainda não temos cursos de pós-graduação. Mas isso vem crescendo, de acordo com a necessidade do mercado. 20, 25 anos atrás, uma pessoa que tinha o ensino médio já estava de bom tanto o conhecimento que ele detinha. Hoje em dia, quem tem graduação já está sendo quase o mínimo. E assim, a sociedade vai ficando mais complexa, vai ficando a utilização da tecnologia, vai ficando mais diversificada, e faz-se necessário ter pessoas cada vez mais especializadas em vários assuntos, para que você tenha esse bom atendimento à sociedade e às próprias pessoas. Ok, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Viver Ciência para você e continue conosco.